Fala pessoal, estamos de volta com o nosso último vídeo relativo à teoria geral do controle de constitucionalidade, o nosso vídeo número 5. Vamos aprofundar e vamos trabalhar agora a relação entre controle de constitucionalidade e teoria da recepção. Tá? Deixe seu like, segue o nosso canal que tem muita coisa bacana. Vamos lá então, pessoal. Observe o seguinte, se nós falarmos na existência de controle de constitucionalidade, eu não falo em teoria da recepção. E a sistemática ao contrário também é verdadeira. Se eu falo em teoria da recepção, eu não falo de controle de constitucionalidade. E se eu falo de controle de constitucionalidade, eu não falo de teoria da recepção. A teoria da recepção é aquele ponto específico que é estudado inicialmente dentro do poder constituinte. Observe o seguinte, sempre que eu tenho uma nova Constituição, sempre que eu tenho a publicação de uma nova Constituição, todas as leis anteriores a esse momento precisam adentrar no novo ordenamento jurídico. Todas essas leis precisam ser o quê? Recepcionadas pela nova Constituição. Trata-se de uma análise de ordem material. Uma análise de ordem material. Ou seja, eu analiso se as leis anteriores estão de acordo com as novas normas constitucionais. Nessa análise, eu verifico, então, as normas que são ou não recepcionadas. Se houver uma incompatibilidade de ordem material, eu vou falar que essa lei, que esse dispositivo legal de uma lei específica, ele foi revogado. Observe o seguinte, enquanto o controle de constitucionalidade opera no plano da validade da norma, a teoria da recepção ele vai operar no plano da existência da norma. Lembram dos três planos das normas, né? Eficácia, validade e existência. Existência, validade e eficácia. Então, a teoria da recepção e o controle de constitucionalidade operam em planos distintos. O controle de constitucionalidade, que vai analisar a validade de uma norma, se ele entender pela sua contrariedade, a norma será inválida. Já a teoria da recepção, se ele entender pela incompatibilidade material, a norma vai estar revogada. Isso tem repercussão dentro da análise do tema no âmbito do controle das normas no Brasil em relação à Constituição Federal. No âmbito do controle concentrado, o questionamento é o seguinte, será que eu posso analisar lei anterior a 1988 em face da atual Constituição Federal? Pessoal, em regra, eu não posso fazer esse tipo de análise, por exemplo, em sede de ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Contudo, em caráter excepcional, é admitido na ADPF, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Em regra, controle de constitucionalidade não cabe, salvo em uma ação, que é a ADPF. Somente nesse caso, no âmbito das ações diretas. Um segundo questionamento que vale a pena é o seguinte, lei anterior a 1988 pode ser questionada no controle concentrado em face de uma Constituição da sua época? Por exemplo, em relação ao Código de Processo Penal, em relação à Constituição da época em que o Código foi criado. É possível fazer esse questionamento em sede de controle concentrado? A resposta é não. Somente a Constituição atual pode ser utilizado como nova referência no controle de constitucionalidade concentrado, tá bom? Ponto 2. Controle difuso. Controle difuso, aqui vale um questionamento. Lei anterior a 1988 pode ser questionada em face da atual Constituição? Sim, é possível haver o questionamento, a análise da lei anterior em face da atual Constituição por qualquer magistrado.
Só que isso não é propriamente um controle difuso de constitucionalidade, já que nós vamos estar trabalhando aqui com a incidência da teoria da recepção, tá? Isso leva a um outro questionamento. Professor, imagine o seguinte cenário: o juiz entende que a norma não foi recepcionada. Dessa decisão do juiz cabe recurso para o respectivo Tribunal de Justiça. No âmbito do Tribunal de Justiça, na hora que o tribunal for analisar se essa lei anterior a 1988 é compatível em face da atual Constituição, pergunta-se: aplica-se a cláusula de reserva de plenário? A cláusula de reserva de plenário está prevista no artigo 97 da Constituição Federal. Pela cláusula de reserva de plenário, somente o pleno ou órgão especial podem declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Observem o seguinte: não falamos, como eu acabei de colocar para vocês aqui, propriamente em análise de inconstitucionalidade, mas na análise da recepção ou não da norma. O artigo 97 da Constituição ele diz respeito único e exclusivamente à análise de inconstitucionalidade. Portanto, eu não aplico a cláusula de reserva de plenário. Via de consequência, uma turma, por exemplo, de um tribunal específico, pode, sem provocar o respectivo pleno ou órgão especial, fazer a análise se aquela lei está ou não compatível com a atual Constituição, né? Essa lei anterior a 1988. Seguindo, lei anterior a 1988, na sua relação com a Constituição anterior a 1988, falamos em controle de constitucionalidade ou teoria da recepção. Vamos criar uma situação hipotética que ocorreu no concurso público. Imagine que nós temos aqui uma lei, por exemplo, de 1940. Vamos criar um cenário hipotético que nós tenhamos, que ele teve por base, ele foi criado dentro da Constituição, numa Constituição de 1930. São datas todas hipotéticas, tá bom? Depois teve a Constituição de 50, depois teve a Constituição de 70 e veio a última Constituição, todos cenários hipotéticos, de 1990. Lei anterior a 1988, em face da Constituição anterior a 1988. Vamos colocar até essa daqui como se fosse a Constituição de 1988. Em relação às Constituições anteriores. Pessoal, vamos analisar aqui uma de cada vez. A lei de 1940 em relação à Constituição da sua época, se essa análise é feita na presente data, hoje, isso pode ser feito? Sim. Isso é controle de constitucionalidade ou isso é teoria da recepção? Isso foi questionado no âmbito de um concurso da Defensoria Pública. Observem o seguinte: a análise da compatibilidade dessa lei com a Constituição da sua época, isso é um claro exemplo de controle de constitucionalidade, que pode ainda ser feito na presente data. Então, hoje eu posso analisar, por exemplo, isso representa controle de constitucionalidade, o Código Penal em relação à Constituição da época na qual o Código Penal foi criado. Isso é, sim, um exemplo de controle de constitucionalidade. Contudo, todas as análises posteriores, inclusive a de 1988, tudo isso representa a aplicação da teoria da recepção. Cada uma dessas análises posteriores, ou seja, representa a teoria da recepção, ou seja, essa lei de 1940 precisa ser recepcionada pela Constituição de 1950, posteriormente tem que ser recepcionada pela
pela Constituição de 1970 e posteriormente precisa ser recepcionada pela atual Constituição. Em todos esses cenários, repito, teoria da recepção. Pessoal, finalizamos por aqui o nosso bloco de teoria geral do controle de constitucionalidade. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail que eu estarei respondendo, curso@brunozanotti.com.br. Seguiremos então no nosso próximo vídeo com controle difuso de constitucionalidade. Vamos lá, pessoal!